O dog do Reddit. Minha namorada tinha um caso com uma mulher, e a parceira dela começou a fazer várias reclamações sobre mim no meu trabalho. Assim que descobri, a fiz ser demitida e a expulsei de casa. Acredito que o meu relato será bem interessante para os ouvidos dos senhores, já que haverá uma cliente que estava errada, uma namorada que estava mentindo, e a única coisa que foi consertada não foi um aparelho ou algo do tipo, mas sim a vida de um homem que percebeu que merecia algo muito melhor. Pois bem, algo bastante perturbador está acontecendo comigo no trabalho, e eu realmente não sei como lidar com isso. Vim aqui procurar conselhos de vocês. Talvez exista algo que eu ainda não tenha pensado e que realmente possa me ajudar a entender o que está acontecendo. Sou homem, tenho 27 anos, e moro em uma cidade relativamente pequena, com uma população de pouco mais de 12 mil pessoas. Não é tão pequena a ponto de todo mundo se conhecer, mas é o suficiente para você reconhecer a maioria das pessoas por aí. Trabalho em uma loja de eletrônicos da cidade, e é basicamente o emprego perfeito para mim, já que eu amo tecnologia em todas as formas. Esse emprego também significa muito para mim porque paga bem e eu estou economizando para entrar na faculdade comunitária. Estou mencionando isso para deixar claro que não é fácil simplesmente sair e procurar outro emprego por aqui. Eu até poderia encontrar algo, mas as chances de pagar tão bem quanto este são baixas. Eu poderia sair e depender da minha namorada por um tempo, mas isso não é algo que eu quero fazer. Não gosto de depender das pessoas nesse nível. Esse é o contexto. O problema agora é que existe uma pessoa que vem até o meu local de trabalho e, mesmo eu não a conhecendo e sempre mantendo o máximo de profissionalismo, eu recebi 3 reclamações diferentes nas últimas 4 semanas. Isso não faz sentido para mim, porque já trabalho nesse lugar há 3 anos e nunca recebi uma única reclamação. De repente, começaram a surgir e não é como se eu tivesse mudado de comportamento. Também não estou passando por nada que possa estar alterando o meu humor. O fato é, tenho 99% de certeza de que sei quem está fazendo as reclamações. Eu a vi pela primeira vez há umas 5 ou 6 semanas. Ela entrou na loja dizendo que só estava dando uma olhada. Eu a ajudei, mas aquele primeiro dia foi estranho. Ela não comprou nada e ficou me encarando de um jeito esquisito. Perguntei se ela era nova na cidade, já que nunca a tinha visto antes, e ela respondeu que já estava por aqui há um tempo. Da primeira vez, tudo transcorreu normalmente. Porém, na segunda vez em que ela veio, foi muito mais agressiva. Descreveu o que queria comprar, eu expliquei as opções, mas ela continuava dizendo que eu não a entendia. Para ser sincero, comecei a ficar irritado, mas não achei que tivesse deixado isso transparecer. No dia seguinte, ao abrir a loja, meu chefe me disse que alguém havia feito uma reclamação sobre mim. Como ela foi a única pessoa com quem eu tive algum atrito, presumi que tivesse sido ela. Desde então, ela tem aparecido umas 2 vezes por semana. Às vezes compra algo pequeno, tipo cabos HDMI, outras vezes só fica olhando e vai embora sem levar nada. Algumas dessas vezes, ela interage comigo. E, desde a primeira, eu tenho sido o mais educado e cortês possível. Mesmo assim, as reclamações continuaram vindo, embora eu não tivesse problema com mais ninguém. Meu chefe começou a ficar irritado e assistimos juntos as gravações das câmeras. Mas não havia nada parecido com o que era descrito nas queixas, diziam que eu era grosseiro, distraído e, em alguns momentos, fazia comentários inapropriados. Acho que essa pessoa tem algum tipo de vendetta contra mim, então vou continuar assumindo que é ela. O problema é que eu não a conheço. Nem sei o nome dela, então não consigo entender por que ela teria algo contra mim. É isso que estou tentando descobrir. Vou tentar descobrir o nome dela, se alguém souber como eu posso fazer isso, talvez eu consiga entender melhor. Enquanto isso, aceito qualquer conselho que vocês possam me dar para lidar com essa situação. A atualização 1. Depois da minha publicação sobre as reclamações que estavam sendo feitas sobre mim no trabalho, tem uma atualização importante. Aprendi bastante sobre a situação, embora ainda haja muito a descobrir. Mas já tenho um bom ponto de partida. Existem algumas pessoas na cidade que sempre sabem o que está acontecendo. Então a primeira coisa que fiz foi procurar algumas delas, gente que eu conheço, e perguntar se sabiam algo sobre a mulher que eu descrevi. Só com a descrição, ninguém conseguiu me ajudar. Mas quando consegui tirar discretamente uma captura de tela das câmeras de segurança da loja, uma pessoa disse ter certeza de que o nome dela era Rebecca. Ele não sabia muito sobre ela, só comentou que ela se mudou para cá há uns 2 ou 3 anos e que já a tinha visto em alguns bares. Disse também que ela era encrenqueira, pelo que sabia, mas o tipo de encrenca dela geralmente envolvia álcool, brigas e atitudes de Karen. Eu não gosto de julgar as pessoas pela aparência, mas a descrição batia com a impressão que eu tive dela. Era jovem, mas cheia de tatuagens, e na ocasião em que tivemos o primeiro atrito na loja, ela foi bastante agressiva. Quando cheguei ao trabalho no dia seguinte, perguntei ao meu gerente sobre as reclamações que eu tinha recebido. Ele me contou que as 3 haviam sido feitas por telefone.
A primeira foi logo depois do incidente com Rebecca, o que me levou a acreditar que era ela. As outras 2 vezes, eu nem sequer tinha tido contato com ela. Mas considerando que nunca havia recebido reclamações antes dela aparecer, ainda presumi que tinha a ver com ela. O número de telefone das ligações era difícil de rastrear nos registros, mas conseguimos descobrir que era o mesmo nas 3 ocasiões, ou seja, vinham da mesma pessoa. O que eu precisava era ter 100% de certeza de que as reclamações realmente vinham da Rebecca. Tentei pesquisar o número de telefone online para ver se aparecia alguma coisa, mas não encontrei nada. Fiz tudo o que consegui pensar em termos de tecnologia, mas nada funcionou. No fim, decidi contratar um detetive particular para rastrear o número e descobrir o dono. Sabia que seria muito mais fácil para ele, já que era algo que fazia praticamente todos os dias. Não levou nem 24 horas. Descobri que o nome dela era, de fato, Rebecca, o que confirmou que era ela quem vinha fazendo aquelas reclamações sobre mim. A grande questão era, por quê? Talvez ela tenha se sentido ofendida da primeira vez em que nos vimos e decidiu transformar isso em uma espécie de projeto de ódio pessoal. Além disso, consegui o endereço dela, que eu não pretendo usar para nada, pelo menos por enquanto. Mas tenho certeza de que será útil se as coisas realmente saírem do controle. Por agora, o que eu tenho é o nome e o endereço dela. Sei que ela costuma arrumar confusão, e talvez isso seja apenas mais uma dessas situações. Eu, por outro lado, não frequento festas nem bares. Não procuro encrenca. Então não vejo motivo algum para ela ter essa raiva toda de mim. Meu chefe confia em mim, mas obviamente está ficando incomodado com tantas reclamações. Não me surpreenderia se eu acabasse sendo demitido, por isso quero resolver tudo antes que chegue a esse ponto. Meu chefe me perguntou se eu a conhecia, e eu disse que não. Ele também não consegue entender por que alguém aleatoriamente faria falsas acusações sobre mim, e nem eu. No fim das contas, com o nome completo dela, posso começar a investigar e talvez descobrir o que realmente está acontecendo. A atualização 2. Aqui vai mais uma atualização, e posso garantir que é uma bem interessante, porque descobri algo incrível. Ainda vai exigir uma investigação mais profunda, mas sinto que estou muito perto da verdade. Quase lá. Eu não uso muito redes sociais. Sou mais ativo no Reddit, e só. Não sou do tipo Instagram, e a última vez que usei o Facebook foi há uns 10 anos. No entanto, me ocorreu que, como a Rebecca mora na cidade há uns 3 anos, ela com certeza já fez algumas amizades. E eu esperava conhecer pelo menos algumas dessas pessoas. Então entrei no Facebook pelo computador da loja e pesquisei o nome dela. Encontrei o perfil, e, por sorte, ela era bastante ativa por lá. A partir disso, fui até a lista de amigos dela e comecei a olhar nome por nome. Vários eu reconhecia, e alguns eu conhecia o suficiente para conversar. Comecei a anotar esses nomes, pensando em perguntar sobre ela depois. Assim, talvez eu descobrisse exatamente qual era o problema dela comigo. Mas o verdadeiro choque veio quando vi o nome Amélia, o nome da minha namorada. Foi uma burrice enorme da minha parte. Desde o começo, eu só sabia que alguém estava fazendo reclamações sobre mim, e até cheguei a conversar com ela sobre isso, mas nunca imaginei que pudesse haver qualquer ligação entre as duas. Eu não tinha contado nada para minha namorada, nem mesmo depois que descobri o nome Rebecca. O motivo é que eu não tinha certeza de que ela ficaria do meu lado, e imaginei que ela acharia exagero da minha parte, dizendo que era só uma encrenqueira qualquer e que eu não devia me preocupar. Mas depois disso, percebi que precisava falar com ela o quanto antes. Assim que saí do trabalho, esperei por ela do lado de fora e conversamos ali mesmo. Perguntei se ela conhecia alguém chamada Rebecca. Ela pareceu surpresa com a pergunta e respondeu: "Como você conhece a Rebecca?" Mas eu só pedi para ela responder. Então ela disse que não conhecia a Rebecca. Ela ficou visivelmente desconfortável, e minha primeira suposição foi que talvez as duas já tivessem se metido em alguma confusão juntas no passado. Expliquei que Rebecca era a pessoa que vinha me causando problemas no trabalho, a responsável pelas 3 reclamações. Foi difícil ler a reação dela. Ela sabia que alguém havia me denunciado, mas essa foi a primeira vez que descobriu que era alguém que ela conhecia. Perguntei se ela sabia o que Rebecca tinha contra mim, já que eu nem a conhecia até poucos meses atrás. Ela respondeu que não fazia ideia. Depois de uma pausa, perguntou se eu tinha certeza de que era mesmo Rebecca quem havia ligado para reclamar. Contei que consegui o número de telefone da pessoa que ligou nas 3 ocasiões e que entreguei ao detetive particular. O detetive foi o motivo de eu saber o nome completo dela e conseguir encontrá-la. Minha namorada disse que não conhecia Rebecca tão bem assim, mas que esse tipo de comportamento não parecia algo que ela faria. Eu respondi dizendo que tinha descoberto que Rebecca era conhecida por causar confusões em bares, então não parecia tão fora do padrão assim. Ela deu de ombros e disse que, se encontrasse Rebecca, falaria com ela. Agradeci, porque eu já estava exausto de ter meu emprego colocado em risco. Eu nunca tinha feito nada para merecer o transtorno que ela estava tentando me causar.
Mas tem uma coisa, e eu acho que minha namorada está escondendo algo. Não sei o que é, mas sinto que ela sabe alguma coisa sobre a Rebecca e não quer me contar. Não consigo imaginar por que ela esconderia isso, a menos que as duas sejam secretamente muito próximas e ela esteja tentando protegê-la. De qualquer forma, eu vou continuar investigando, porque preciso entender toda essa situação. E, quando descobrir, tenho certeza de que vou conseguir dar um fim nessas falsas reclamações. É tudo o que eu quero agora, principalmente porque eu não sou o tipo de cara que procura confusão com ninguém. Isso simplesmente não é quem eu sou. A atualização 3. Descobri a verdade e, para ser sincero, ainda estou tentando digerir tudo isso. Meu coração está em pedaços e estou lutando para juntar as peças. Achei que fosse apenas um caso de alguém sendo idiota e que, depois de um tempo, tudo voltaria ao normal. Mas não. É muito mais do que isso. Descobri quem é a Rebecca e por que ela tem tanta raiva de mim. Confiei no meu instinto, porque desde o momento em que perguntei à minha namorada o que ela sabia sobre a Rebecca, senti que ela estava escondendo algo. Ela agiu de forma estranha, como se soubesse mais do que queria admitir. Então decidi seguir meu pressentimento e olhar o celular dela, mesmo que esse tipo de coisa não seja do meu feitio. Fui até o apartamento dela para passar a noite. Quando ela dormiu, peguei o celular e comecei a vasculhar as mensagens. Procurei por contatos com o nome Rebecca, Beck ou Becca. Encontrei uma pessoa salva como Becca, e um coraçãozinho ao lado. Para ser justo, minha namorada costumava colocar emojis nos nomes de pessoas próximas, mas esse me chamou a atenção. A última conversa entre elas era a Amélia pedindo para Rebecca pegar leve e parar de criar problemas para mim, já que ela estava me prejudicando no trabalho, e eu já tinha confrontado a Amélia sobre a Rebecca. Na conversa, Rebecca respondeu que não ia parar, o que fazia sentido, porque no dia seguinte recebi outra reclamação, dizendo que eu tinha feito comentários inapropriados. Ela escreveu, e ele é a única coisa entre nós duas. Então vou dar um jeito de fazê-lo desistir. Essas foram as palavras da Rebecca para Amélia. Quando entendi o contexto completo, senti vontade de enlouquecer. Amélia e Rebecca estavam se envolvendo. Não sei se elas se consideravam um casal ou apenas estavam dormindo juntas, mas havia algo romântico entre elas. Rebecca queria ficar com Amélia, mas minha namorada estava satisfeita comigo como namorado. Trair-me com a Rebecca já era suficiente para ela, e não queria me trocar por ninguém. Só que Rebecca queria mais. Ela estava com raiva de mim porque, na cabeça dela, eu era o motivo de a pessoa que ela amava não amá-la de volta. Então decidiu descontar isso em mim. Eu não fazia ideia do que elas estavam fazendo por trás das cortinas, mas para Rebecca isso não importava. Acho que as reclamações eram apenas a maneira dela de se vingar de mim. E provavelmente funcionava, principalmente quando Amélia contava a ela que eu estava abalado. Isso devia deixá-la ainda mais satisfeita. Minha cabeça estava girando, mas consegui tirar prints de tudo. Levantei e fui embora do apartamento no meio da madrugada. Não consegui ficar lá. Quando ela acordou e percebeu que eu não estava, ficou preocupada, mas inventei uma desculpa dizendo que precisei sair às pressas por algo urgente. Agora, vou fazer tudo desabar. Não estou nem um pouco animado para isso, estou com raiva, estou arrasado, mas vou usar essas emoções para garantir que tudo chegue ao fim. A atualização 4. Antes de alguém tentar acabar com meu emprego, minha vida estava indo muito bem. Agora virou uma bagunça. Mas não posso dizer que odeio isso, afinal, o lixo foi retirado. E se é isso que eu preciso enfrentar para voltar a ter paz, que seja. Confrontei a Amélia assim que consegui organizar meus pensamentos. Esperei ela sair do trabalho, e quando nos encontramos, entreguei uma caixa com as coisas dela que estavam na minha casa. Ela ficou confusa e perguntou por que eu estava devolvendo tudo. Eu disse que estava terminando. Deixei ela respirar um pouco e então falei que sabia sobre a Rebecca, que eu sabia que elas eram mais do que amigas. Apontei o óbvio, que o único motivo de eu ter passado meses lidando com alguém tentando me fazer perder o emprego era porque ela estava me traindo com outra mulher. Se isso não tivesse acontecido, nada disso teria existido. Doía demais. Ser traído já era ruim o suficiente, mas ter que lidar com uma parceira ciumenta tentando destruir minha vida profissional? Isso eu não merecia, e falei exatamente isso pra ela. Amélia começou a chorar, pedindo desculpas, tentando me tocar com carinho, mas eu me afastei. Disse pra ela avisar a mulher dela pra ficar longe de mim, porque se continuasse me assediando com falsas denúncias, eu chamaria a polícia. Desejei que ela tivesse um futuro miserável, e, embora tenha me surpreendido ouvir isso sair da minha boca, eu realmente quis dizer. Eu não tinha muito dinheiro, mas amava aquela garota de verdade. E o que recebi em troca foi traição. Não foi justo comigo. Quanto a Rebecca, foi fácil descobrir onde ela trabalhava, no caixa de um supermercado da cidade. Fui até lá, falei com o gerente e mostrei as provas que eu tinha. Expliquei que uma funcionária deles vinha me atormentando fora do trabalho, o que mostrava que ela era instável, e deixei a decisão nas mãos dele.
Soube depois que ela foi demitida, o que me deixou satisfeito. Achei que ela poderia aparecer na minha loja para causar confusão, mas não apareceu. Provavelmente ficou feliz o suficiente sabendo que eu estava fora do caminho, como queria. Não sei se Amélia vai acabar ficando com ela. Se isso acontecer, significa que Rebeca venceu no fim das contas. Mas se não ficarem juntas, espero sinceramente que as coisas deem errado para ambas. Sei que Amélia sente minha falta, porque desde o término me manda mensagens enormes todas as noites. Eu leio, mas nunca respondo. Um dia vou bloqueá-la. Quero que ela sinta a dor da perda. Quero que perceba que perdeu algo que nunca mais vai ter de volta. E, no fim, eu vou seguir em frente. Por enquanto, é nisso que estou focado, seguir em frente. Espero que isso aconteça logo, porque eu realmente preciso de um descanso. Comentários sobre o relato. Você não havia feito nada de errado em seu trabalho para causar a reação daquela mulher, e também era um bom namorado. Seus instintos estavam certíssimos desde o começo, Pop. A amante desequilibrada, ainda que indiretamente, fez toda essa situação vir à tona pelo comportamento dela. E você fez bem em investigar mais. A Amélia claramente sabia mais do que dizia. E o jeito como ela ficava desviando das suas preocupações agora fizeram todo sentido. Ela estava tentando controlar a situação para não ser desmascarada. E por fim, depois disso tudo ela ainda insiste em te mandar mensagens. Mas é óbvio. As pessoas sempre percebem o valor de algo assim que o perdem. Mas você está certo em não responder. Encerramento é um presente, e ela não tem direito de exigir absolutamente nada de você. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.